colocar a minha, que eu amo, que algumas pessoas aqui sabem qual é. Que eu já coloquei, tá até fácil aqui na minha busca. É, pra mim, a melhor de todas, tá? Ó, vamos lá, vou colocar para vocês, porque Partido PAN, eu vou colocar ele, que antes de Sâmia Bonfim já falava sobre o óleo de peroba. Vamos lá. Querem acabar com os pequenos partidos, chamando-os de aluguel. De aluguel são deles, de compra e de venda de mensaleiros, quadrilheiros, sanguessugas, verdadeiros caras de pau. Peroba neles. Ai, maravilhoso, gente. Osmar Lins Peroba é muito bom, cara. Olha lá. Peroba neles, cadê, ó? Peroba neles. Eu preciso fazer uma vinheta aqui, ó. Peroba neles. 26, ainda colocou um númerozinho, ó. No óleo de peroba, gente. Maravilhoso, maravilhoso. O Osmar Lins Peroba andou pra Sâmia Bonfim poder correr com esse óleo de peroba. Osmar Lins Peroba é um clássico, cara. São Paulo se supera. A gente tem... não, é difícil. Osmar Lins é maravilhoso. Bom, vamos lá. Olha, me perdi, gente. Me perdi aqui na notícia. Tô perdida. Vamos falar do Marçal aqui. Eu vou colocar... Eu não vou colocar o about do Marçal, porque ninguém merece. Eu vou colocar direto o Sakamoto, tá? Vamos ver o que ele tem para falar disso. O Pablo Marçal durante algum tempo. O Marçal deve, se não for essa decisão cassada rapidamente, o Pablo Marçal vai usar isso, vai usar isso, vai fazer campanha, vai fazer barulho, vai fazer tudo, e depois vai dizer que foi perseguido politicamente e ponto. Porque ele não vai estar na urna eletrônica. O ponto é que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, precisava ser célere nesse sentido, né, para, na verdade, dar uma sinalização. Por quê? Porque isso acaba, no final das contas, qual que é o resultado disso? É a impressão de que o sistema eleitoral é a casa da mãe Joana, né? E essa eu acho que é a consequência mais negativa desse processo, é o fato de que, no final das contas, você tem várias pessoas testando a justiça brasileira dá uma resposta, e aí eles falam, olha, tá vendo, né, a justiça tá me censurando, tá me caçando, sendo que hoje já é sabido, ele tinha sido condenado em primeira e segunda instância por conta daquela questão do corte dos vídeos, né, que era abuso de poder. Lembra aquela corte dos vídeos, que ele fazia os campeonatos remunerados para quem produzia vídeo? A justiça considerou que aquilo era ilegal. Não era nem pela fake do laudo falso do Boulos, dizendo que o Boulos tinha sido internado por conta de drogas, que era um laudo mentiroso soltado 2 dias antes da eleição. Isso não era nem por causa disso, isso ainda vai gerar outro problema. O que acontece? Com base nisso, você entra com essa ação, ele começa a fazer campanha e depois ele para de fazer campanha, as pessoas vão ver e falar, tá vendo? Olha o que acontece. É a mesma coisa da filiação fake do Flávio Bolsonaro. Por mais que não tenha sido isso nos sistemas do TSE, por mais que isso tenha acontecido entre ao que tudo indica, o Missão e o nome do Flávio Bolsonaro, e aí estão brigando entre si para ver quem é o responsável, a impressão que fica com muita gente, fala, tá vendo, o sistema eleitoral brasileiro é frágil. E por aí vai. Então, esse é o tipo, no final das contas, a minha avaliação, que no final, o resultado de tudo isso é a depreciação e a erosão da imagem do sistema eleitoral brasileiro, que é sólido, só que pena que, né, no final das contas... A contagem de votos, sim, mas aí esse processo todo, né, Dani, e aí não sei se a falha é no nosso processo ou nas pessoas, né, que conduzem, né, esses juízes de plantão e tal. Não, a falha não é nem nas pessoas e nem nos juízes de plantão. O problema é que a extrema-direita não está preocupada com o povo brasileiro. A extrema-direita está preocupada em fazer show, em fazer circo. É esse o problema. O problema não está no juiz, o problema não está nessa galera. A gente sabe, claro, que tem
a gente tá falando do caso da blindagem do Mendonça e tudo isso que eu xingo aqui o tempo todo aqui com vocês. Mas nesse caso aqui, isso aqui é palhaçada mesmo. Isso aqui é palhaçada. Isso é coisa de gente vagabunda que quer usar as eleições para se promover, para falar que o sistema brasileiro é possível de burlar. E no momento que negarem a candidatura dele, falar o quê? Falar que ele está sendo boicotado. Porque as pessoas, ninguém é obrigado a entender de direito. Ninguém. Ninguém é obrigado, inclusive, de entender de legislação eleitoral. Eu não entendo de legislação eleitoral, sou formada em direito. Sou advogada. Eu não entendo da legislação eleitoral, porque é algo específico. Advogado é que nem clínico geral. A gente estuda para ser clínico geral, depois você se especializa. Minha especialização não é em direito eleitoral. O que eu sei de direito eleitoral, óbvio, é o que eu escuto aqui na análise política. Mas, assim, o que eu fico maluca é que vem esses bad break, que nem o Pablo Marçal, brincar com a eleição no Planalto, para depois utilizar isso como um factoide, falar que é possível burlar, que ele está sendo boicotado. Porque é isso que acontece com essa gente. É isso que acontece. É por isso que essa história do Flávio no Missão ainda vai dar história. Estão querendo me parar. Estão querendo não sei o quê. Por quê? É tudo para ser utilizado como capital eleitoral. Digo mais. Bolsonaro não voltou para Papudim ainda, depois de toda a palhaçada que ele, que os filhos fizeram, porque Alexandre de Moraes, ditador da toga, como dizem por aí, não vou dizer quem que fala assim, povo abençoado do Brasil, ele está até agora controlando essa prisão domiciliar do Bolsonaro, porque isso vai virar capital político. Já é capital político desde sempre. Desde sempre é capital político. Desde o primeiro instante que esse processo começou. É claro que ia ser utilizada como uma perseguição política, porque a gente lembra do que aconteceu no caso Lula, e que eles adoram chamar o Lula de descondenado. Eles amam chamar o Lula de descondenado. E é claro que eles iam utilizar a mesma justificativa do Lula, mesmo os dois estando a quilômetros de distância da motivação processual. E por serem crimes completamente distintos. Bom, vamos continuar ouvindo aqui. O juiz de Santana do Parnaíba, né, que deu essa autorização em cima de uma decretação de inelegibilidade já transitada em julgado, enfim, né, o judiciário vai ter de se corrigir, né, enfim, colocar os pingos nos is e reafirmar um entendimento colegiado, né? É tudo tão bizarro nessa história, assim, que realmente esse juiz de Santana do Parnaíba que no plantão deu essa colher de chá para o Pablo Marçal. Eu só quero lembrar o seguinte, tá? O Avalanche, esse personagem que foi citado por você aí, Sarras, elogiando o Pablo Marçal, foi um principal entrave para o Marçal na campanha de 2024 para prefeito. Leonardo Avalanche foi gravado insinuando ter relações com o primeiro comando da capital. Repito, o Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, que estava aí elogiando o Pablo Marçal, foi gravado insinuando ter relações com o PCC. Este é um personagem que teria movido na base da ameaça toda a diretoria antiga do PRTB. Se você que está em casa já não consegue mais lembrar de onde veio o PRTB é o partido do Levi Fidelix, do Aerotrem, lembra dele? Pois bem, ele morreu, o partido, no fim das contas, mudou completamente de mãos e agora está a cargo deste personagem, Leonardo Avalanche, que é acusado com depoimentos, BO feito por ex-dirigentes do PRTB, de tê-los removido das fileiras do partido na base da ameaça e da intimidação.
as denúncias estavam sob investigação. A Tabata Amaral fez um vídeo que viralizou, ganhou muita atração, explicitando quem era o personagem. Eu fiz uma série de reportagens na época, ainda com o acesso que tive aos documentos, né, aos depoimentos. Exatamente, Lucas. Quem é do partido nunca vai falar que é do partido. É igual quando a gente advoga pra essa galera. Você nem pode falar. Você nem pode falar. Aqui, Efraim dizendo: amo direito desde os meus 15 anos. Fui polícia judiciária por 23 anos. É verdade, né, Efraim? Você foi polícia judiciária. Meu, eu sou suspeita porque toda essa parte aí, eu prestei concurso para delegado. Eu sou suspeita por falar, entendeu? É que realmente é que a polícia paulista é um negócio de outro planeta, né? Pensando que o nosso secretário da Segurança Pública foi o Derrite. Pois é, gente, é difícil. É difícil manter a sanidade mental no estado de São Paulo. Prestados à polícia, ao Ministério Público, sobre esse personagem. Então, volta agora com o status de presidenciável essa infraestrutura do PRTB. Quando a gente está falando de Brasil Muducão, o problema não é a urna. O problema está longe de ser a urna. A gente tem problemas, inclusive, de verdade, né? Para lidar, certamente a qualidade da nossa representação, o eleitor realmente podia parar de discutir mamadeira de piroca, socorro alienígena, etc. e tal, teoria da conspiração sobre a urna, e prestar atenção que diabo que ele está colocando para dentro do Congresso Nacional, para dentro das suas assembleias legislativas. Falando nisso, Sarza, se você me concede, claro. Chegou a nota do Daniel Brandão, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que foi alvo de uma decisão do ministro Flávio Dino afastando-o do cargo por suspeita de que ele tem envolvimento nessa trama que envolve corrupção, pagamento de propina, discussão, assassinato e interferência no curso de investigação, obstrução de justiça. Ele disse que tomou conhecimento por meio da imprensa da decisão que determinou o afastamento dele do cargo de presidente do Tribunal de Contas, conselheiro e presidente, né, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Detalhe, ele a decisão não está sob sigilo, né? Reafirma de forma serena e categórica a absoluta inocência e confiança de que a verdade será devidamente esclarecida. Sempre estive e continuo inteiramente à disposição, diz Daniel Brandão, das autoridades do Poder Judiciário para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, tendo inclusive peticionado espontaneamente nos autos, colocando-me à disposição para ser ouvido. Esse daqui, então, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, tá? Que foi afastado pelo Dino, tá? Então, vamos colocar também essa notícia aqui, já que a Dani tá falando disso, aí a gente já mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Antes de encerrar, uma última informação sobre o ministro Flávio Dino. Ele acaba de afastar da presidência do Tribunal de Contas, do comando do TCE, o sobrinho do governador que é suspeito de corrupção. O ministro Flávio Dino do STF determinou o afastamento por 6 meses do presidente do TCE do estado, Daniel Brandão, que é sobrinho do governador Carlos Brandão do MDB. O afastamento foi solicitado pela Polícia Federal, que investiga a existência de um suposto esquema de desvio de recursos públicos no Maranhão, abrangendo emendas federais. As investigações apontam que Daniel seria uma peça central desse ecossistema criminoso no Maranhão. O UOL procurou a assessoria do presidente do TCE afastado, por enquanto aguardamos o posicionamento. O ministro Flávio Dino ressaltou ainda que o Tribunal de Contas tem a competência de fiscalizar as contas do governo do estado, chefiado pelo tio do investigado, além de possuir dezenas de parentes de Daniel Brandão em seus quadros. O investigado também está proibido de acessar as dependências do tribunal e de manter contato com os outros investigados. Esse inquérito é o mesmo que apura a morte do empresário João Bosco, em 2022, em São Luís, que tem Daniel como um dos investigados. Então, gente, essa história toda do Dinão, tá? Com o Maranhão, vão fazer de tudo para dizer que essa história começou em 2019, quando ele ainda era governador do estado do Maranhão, para poder impedir ele de decidir. Vão fazer de tudo, tá? Mas a grande verdade é que essa história do jornalista, ela é apenas aquele fiozinho
Sabe? Aquela pontinha do cravo. Sabe aquela pontinha quando você vai... Ai, pronto, é um cravo. Tá pretinho. Aí você vai lá, aperta o cravo. Sabe quando não para de sair aquele cravo? Aí quando você fala assim, nossa, meu, isso aqui é uma massa inteira, que tem aqui uma coxinha. E você não... Essa história do Maranhão é literalmente isso. Vocês me eu sei ela com vocês na semana passada aqui. E o Dino já está sendo ameaçado. Aliás, como mãe Nindiná, que mãe Nindiná sabe, mãe Nindiná vê, mãe Nindiná sente. Eu não tô com meu turbante aqui perto. Mãe Nindiná vê, mãe Nindiná sente. Eu já havia falado para vocês que quando o Dinão, tá, colocou aquela história das emendas para investigar e dos penduricalhos, eu falei, eu temo pela vida do Flávio Dino. Eu falei várias vezes aqui, eu dava notícia, eu respirava, eu falava assim, eu temo pela vida do Flávio Dino. Eu temo pela vida do Flávio Dino. Ele tá mexendo no bolso de gente grande. Ele tá mexendo em negociação de cacique de partido. E não deu outra. Já teve influencer que falou que ele tem que tomar cuidado com atiradores, tá? Eu tenho muito medo da vida do Flávio Dino. Muito medo de verdade, tá? Ele tá mexendo com gente bandida. Aqui o Carlos Augusto. Conversa de Lulinha falsa. Falsificaram a fala do Lulinha. Bom, temos um gado na nossa live, né, gente? Como é que a gente trata gado aqui na nossa live? Como é que a gente trata gado? Vamos lá? Vamos mostrar pro gado como que a gente faz aqui com o nosso pessoal? Gente, pelo amor de Deus. Não. Né, Leda? Pelo amor, essas horas, rapaz. Vim querer perturbar aqui, falar da conversa do Lulinha. A gente vai falar da conversa do Lulinha. A gente vai falar. Mas antes eu vou... os cascos rachados. Não consegue digitar por causa do casco, né? Não consegue digitar. Aí é por isso que sempre escreve errado esse povo. É por causa da pata, né? A pata rachada. O pata rachada, na verdade, é o capiroto, né? Que é os amigos do Bolsonaro. O pata. Bom, papai do chão. Bom, vamos lá. Eu vou trazer o Enéas Carneiro. A Leda News aqui mandou para mim o vídeo do Enéas, avisando aí sobre a extrema-direita bolsonarista. É isso? Vamos ver junto aqui em Shalom Now. Vamos lá. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista faz tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Esse é de pegar, hein? Esse é o nosso cara. Esse é o nosso Enéas Carneiro, rapaz. Esse sabia das coisas. Bom. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!